Vamos começar mais uma aula de seitas e heresias, eclesiologia. Boa noite às pessoas que já estão entrando nessa sala. Louvado seja Deus. Vamos, hoje é a última aula. Nós vamos estudar sobre ressurreição versus reencarnação. Algumas religiões, diferentemente do que está escrito na Bíblia, acreditam na reencarnação. Vamos ver o que é karma, como esses estudos e essas filosofias da reencarnação surgiram, como influenciaram inclusive até o judaísmo. Vamos falar um pouco de Allan Kardec, Chico Xavier, também sobre hinduísmo e também sobre o budismo, um pouco sobre o Santo Daime, é aquele do chazinho lá que as pessoas tomam e ficam um pouco fora de si, e também da Legião da Boa Vontade. É claro que existem outras religiões que defendem a reencarnação, mas vamos ver o que a Bíblia fala a respeito. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por essa noite, pelo teu amor, pela tua compaixão, pela tua misericórdia, e rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é Deus perfeito, amoroso, perdoador, glorioso, nos guarda. Obrigado, Senhor Deus, porque um dia o teu Espírito nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Sabemos que não somos nós que iremos convencer as pessoas do erro e do engano, mas o teu Espírito. Queremos, nessa aula, aprender mais do Senhor e sempre contar com o teu Espírito Santo para tirar do engano os nossos parentes, as pessoas da nossa casa e as pessoas que nos rodeiam. Oramos em nome de Jesus, que o Senhor ilumine a nossa mente nesse estudo e conduza todas as coisas. Amém. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Muito bem. Eu creio que as pessoas estão entrando. Louvado seja Deus. Esperar mais um pouquinho. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, nós vamos estudar a Bíblia e hoje a aula vai ser de heresiologia. Ela vai tratar sobre a reencarnação versus a ressurreição. Muito bem. Uma introdução. Várias doutrinas dos reencarnacionistas creem que o homem ele vai se aperfeiçoando. Aí entra o karma. Karma não é aquela pessoa do interior, né, que quando vê alguém nervoso fala karma, vai ficar tudo bem. Não. Karma é como as pessoas se comportaram e como se conduziram durante uma vida, e elas vão para outra vida, reencarnam para aperfeiçoamento, é o autoaperfeiçoamento, né? E assim, essa doutrina da reencarnação, ela crê que a pessoa vai reencarnar várias vezes, várias e várias vezes, sendo um vegetal, sendo um animal, ou sendo uma pessoa de um outro sexo, né? É interessante que também essa doutrina traz um conforto às pessoas que sofrem. Encontramos uma vez um senhor, estava bastante quente, ele bem idoso, ele falou para nós que ele ia reencarnar de novo. Enfim, muitas pessoas abraçaram essa doutrina a fim de que
essas pessoas têm o conforto a respeito do sofrimento. Todos no mundo sofrem, não só os reencarnacionistas, né? Mas o cristão sofre, o ateu sofre, o budista sofre, o muçulmano sofre, todos sofremos. Sofrimento faz parte, é inerente ao ser humano, né? Muito bem, o texto dessa noite está em primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos atentar a partir do verso 13. Nós vamos ler um texto que fala da ressurreição. Naquela época de Jesus existia um partido no judaísmo chamado dos saduceus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. E eles tinham uma influência muito grande no judaísmo e até mesmo no sinédrio, porque eram pessoas de dinheiro, eles eram materialistas, embora judeus. E primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, é uma carta destinada a não-judeus, mas destinada às pessoas que viviam em uma cidade portuária, uma cidade em que tinha um grande templo a um deus dedicado a um deus chamado Baco. Esse deus era o deus da bebedice, do vinho e da orgia. E naquele templo existiam sacerdotisas, elas rapavam o cabelo e aquele culto terminava em bebedice e orgia, porque Baco era o deus daquela cultura naquela época. Então a igreja foi formada pela maioria vinda do paganismo, da crença e do culto a esse Deus, e lá pela influência de Platão, que foi um dos primeiros a propagar a reencarnação. Essas pessoas eram confrontadas com a ressurreição de Jesus Cristo. Muito bem, vamos ao versículo 13, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Nos diz assim: e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, a pregação de Paulo e daqueles que trabalhavam para a edificação da igreja dos Coríntios. E também é vã a vossa fé. Então ele já vai direto ao ponto. Se as pessoas, os gregos, acreditavam na haver ressurreição, Jesus não ressuscitou. Então todo o ensino, toda a doutrina que ele trazia e a fé daquelas pessoas daquela igreja era uma fé vã, sem alicerce. 15. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam, aquele uma ironia. 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Veja como ele bate na tecla da ressurreição. E se Cristo não ressuscitou, vã é vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. A Bíblia diz que o pecado é a vergonha, é o opróbrio dos povos. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. As pessoas que faleceram, elas estão perdidas. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um só homem, esse é Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um só homem, esse é o segundo Adão, Jesus Cristo o Senhor. Porque assim como todos morreram em Adão, que é o primeiro homem, assim também todos serão vivificados em Cristo.
Até aqui somente. Muito bem, aqui está um enfrentamento à doutrina da reencarnação. A doutrina da reencarnação ela sempre se opôs à doutrina da ressurreição. Mas, pastor, e quando aquele texto que diz que Elias já veio? Elias foi um grande profeta no Antigo Testamento. Entretanto, os judeus acreditavam que Elias ia voltar. Aí não seria uma reencarnação? Seria João Batista a reencarnação do profeta Elias? De fato, não. Quando diz que Elias iria voltar e restauraria todas as coisas, não significa uma reencarnação nos moldes do Espiritismo e nos moldes de Platão, aquele filósofo grego que influenciava a igreja de Corinto com seus estudos. Muito bem, vamos ver um pouco a respeito do homem. Eu gosto de ler lá em Jó, que diz que os dias do homem são poucos e cheios de inquietação. E Deus o abençoa, e Deus o visita. Mas esse homem, a ele, há uma ordem de Deus. Vamos ver essa ordem em Hebreus, capítulo de número 9, verso 27. Hebreus é uma carta que não tem o seu autor definido. Alguns defendem que é Paulo, outros dizem que é Apolo, outros dizem que pode ter sido Barnabé. Mas esse versículo que vamos ler agora, no capítulo 9 de Hebreus, no verso 27, ele desfaz todo o entendimento acerca da reencarnação. Hebreus 9, 27, sua tradução deve ser semelhante à minha, diz assim: e como aos homens, homens aqui é sentido genérico, né? Homens e mulheres, claro, crianças, enfim, está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não há reencarnação, o autor de Hebreus está falando. O homem não vai voltar como um vegetal. O homem não vai voltar com outro sexo. O homem não vai voltar como uma pessoa mais pobre para purgar os seus erros da outra vida. O homem morreu. E depois disso, dessa vida que ele teve, ele dará conta para Deus do que ele fez. Vem o juízo. Muito bem. Vamos abrir a respeito e conhecer esse homem, o tocante aos seus sentimentos e como ele conduz a sua vida, nos próximos capítulos da Bíblia. Eu queria que você abrisse em Jeremias, capítulo 17, verso 9. Jeremias foi conhecido como o profeta chorão, na verdade melancólico. Na verdade, ele chorava pelo pecado que ele via na sua própria nação e como a nação estava longe de Deus. Como nós precisamos, né, de pessoas que tenham sensibilidade espiritual para ser como Jeremias. Jeremias 17, versículo 9. Vamos ver o que diz o texto. Enganoso, conhecemos esse texto, né? Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias aqui, ele dá duas qualidades, dois adjetivos ao coração: enganoso e perverso. O coração da gente se engana. Quantas vezes a gente fala assim, eu senti no meu coração tal coisa, e a gente se deixa dirigir por esse sentimento, sem consultar a Deus, sem buscar a ideia amadurecer e Deus nos revelar o sim ou não da coisa. Daí a gente se arrepende e fala assim, puxa vida, me enganei, porque o coração é enganoso. E ele também é perverso. Ele é capaz de enganar e é capaz de nos levar por caminhos terríveis. Quantas pessoas, pela perversão, matam, caluniam e fazem coisas terríveis? Então, o que Jeremias 17:9 está dizendo é que o coração é duas coisas. Ele é perverso e ele é enganoso. E ele faz uma pergunta: quem o conhecerá? Quem é que vai entender o coração humano, né? Gosto também
preguei no domingo a respeito disso, que João, em uma das suas cartas, fala assim: filhinho, se o nosso coração nos acusa, é interessante, né? Até pecarmos, o pecado parece bom, parece ser agradável. Depois que pecamos, vem o problema da consciência, o coração que acusa. Então, João falou: filhinho, se o nosso coração nos acusa, sabei que Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Deus é perdoador. Viveremos no pecado? Não. Viveremos na graça e na fé, não no que o nosso coração nos fala. Vamos ver também Romanos capítulo 3, falando do homem, desse ser, alvo do estudo dessa noite. Reencarna ou ressuscitará? Vamos também ao capítulo 3 de Romanos, Novo Testamento. A primeira carta após Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico. Romanos capítulo 3, verso 23. Eu acho que muita gente talvez saiba até de cor esse versículo. Foi muito explicado, pregado durante as classes de escola dominical. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todo ser humano peca, desde Adão até os que nasceram e vão crescer. Pecamos. Não há diferença. O pecado é algo universal. Ou seja, o japonês peca, o chinês peca, o americano peca, o europeu peca. E isso durante toda a história da humanidade, desde Adão e Eva. Então todos pecaram. E esse pecado trouxe uma inimizade com Deus. Estão destituídos da glória de Deus ou carecem da glória de Deus. Vamos também ver o Salmo de número 53:3. Salmo 53:3. Salmos eram poemas que eram musicados, portanto eram canções que eram cantadas na adoração. E vamos ver Salmo 53:3, o que nos fala o salmista Davi. Nem todos os salmos foram escritos por Davi, mas nesse versículo 3 do capítulo 53 diz: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Lógico, começando do final. Há pessoas que fazem o bem, mas o ser humano não consegue fazer o bem o tempo todo. A natureza é pecaminosa. E todos se desviam do alvo, de buscar a Deus. Verso número 2. Deus olhou desde o céu para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Então as pessoas não buscam a Deus. Elas se desviam de Deus. E esse é o problema. E mesmo os crentes, se não perseverarem, eles vão perdendo a comunhão com o Senhor. Vão deixando de sentir a presença do Senhor e andar na luz da presença. Por isso que é tão importante a prática constante da confissão de pecados e também a prática da oração, do jejum, para estar sempre com o Senhor. Vamos ver Eclesiastes. Eclesiastes é um livro do Antigo Testamento. Logo depois de Salmos temos Provérbios e ali então encontramos Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 7. O verso é o 20. Diz assim: na verdade, que não há homem justo sobre a terra. Então não existe uma pessoa justa. Quem é o justo aqui? É aquele que faz tudo certo. É aquele que anda no temor do Senhor. É aquele que não faz mal para ninguém, nem para si mesmo. Então não há esse tipo de pessoa. O único que houve foi Jesus, que viveu o que ser humano nenhum poderia viver. Muito bem. Então nós vamos ver agora esse que viveu essa vida limpa e santa. Eu convido você a ler Isaías 53, fala do servo sofredor, do Messias, do Cordeiro de Deus. Isaías 53,
o verso de número 6. Ainda falando do homem. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, que é maldade, de todos nós. Note que aqui o profeta usa uma figura de linguagem de uma ovelha desgarrada. Ora, uma ovelha desgarrada, ela está sujeita a perigos. Primeiro que a ovelha ela é míope. Se você olhar para uma ovelha, você vai ver que ela tem uns olhos grandes, mas ela é míope. Ela não enxerga bem. E nós somos assim. Nós precisamos de um pastor com bons olhos. E os olhos de Jesus são como chamas de fogo. São olhos que veem a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Entretanto, a ovelha desgarrada, ela está sujeita a cair no precipício. Ela está sujeita a ser devorada pelos lobos. Ela está sujeita a morrer de fome. Porque ela precisa ser guiada aos pastos verdejantes da graça de Deus para poder saciar a sede de Deus e a fome e sede de justiça. É interessante que o Senhor fez cair sobre Jesus, sobre o servo sofredor aqui de Isaías 53, o pecado de todos nós. Agora, tudo que o homem fez e tudo que o homem faz será alvo de uma prestação de contas. Então não é reencarnando que eu vou ser menos desgarrado, que o meu coração vai ser menos perverso. Não. É recebendo o sacrifício do Senhor Jesus. Mas vamos ver o final de tudo isso. Apocalipse, capítulo de número 20. Vamos ver alguns versos, a partir do verso 11. E vi um grande trono branco. João aqui descrevendo o que ele está vendo na ilha de Patmos. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, e vi os grandes, pessoas importantes, e vi os mortos, grandes e pequenos, pessoas importantes e não tão importantes. Aqui não estamos falando de estatura, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, plural, os livros, vários livros. E abriu-se outro livro. Agora, olha que interessante, esse é o livro, chamado o livro da vida, artigo definido. Vários, tem vários livros, mas o livro da vida é único. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Eu não sei você, mas eu pratiquei muita obra pecaminosa, das quais eu me arrependi, me arrependo e sinto até nojo. Onde houve arrependimento não é uma dor de consciência. Ah, que dia! Eu, culpado, minha culpa, minha tão grande culpa, não é assim que a gente aprendeu lá naquela religião? Se a gente simplesmente cumprir um ritual religioso e de fato não mudar de mente, não é arrependimento. Arrependimento é mudar de mente, é mudar de caminho. No original é koinonia. Perdão, koinonia é comunhão. No original é metanoia, mudança de mente. É os noias, né? Você lembra por aí. Mudança de mente. Então a gente precisa de arrependimento, mudar de mente. E realmente eu não tenho prazer nenhum de contar sobre a minha vida passada e nem das coisas que eu fazia. Sinto vergonha e nojo, é o que o pecado devia causar em cada um de nós. Vergonha e nojo. E a gente nunca mais voltar às antigas práticas. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas
nos livros. Se você se arrependeu, deixou o pecado e não vive mais na prática dele, saiba que os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento da graça de Deus. Não vão ser lembrados jamais. Mas se você ainda está na prática pecaminosa, cuida, porque estão sendo anotados os nossos erros. Que Deus tenha misericórdia de nós. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar, os mortos que nele havia, e a morte, e o inferno aqui é o Hades, é aquele lugar que foi o rico, da parábola rico e o Lázaro, deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A segunda morte significa condenação eterna, separação do eterno. Aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aqui então eu retorno para o começo da aula. Quando nós olhamos para